capacitores. Lembrando, pessoal, que capacitor é um aparelho, um aparato que armazena energia elétrica ou registra variações de campo elétrico. Vamos ao quadro. Olha, nós temos aqui um capacitor de placas paralelas. Eu tenho aqui duas armaduras, dois condutores, que vão ser carregados por uma bateria, uma fonte, uma produtora de DDP, diferença de potencial, tá? Que nós chamamos também fonte de tensão elétrica. Tá? Então aqui, essas armaduras vão ser carregadas por essa bateria. A placa que está ligada no polo positivo vai ficar carregado positivo. A placa, a armadura, o condutor que estiver ligado no polo negativo, ficar carregado negativo. E vai formar aqui, entre elas, uma região de campo elétrico. Essas duas armaduras estão a uma distância D uma da outra. Cada armadura dessa, cada placa, tem uma área A, tá? Então, nós temos um capacitor de placa paralela. Nós sabemos que a fórmula geral do capacitor é C igual a Q sobre U, onde esse C é a capacitância, nós já aprendemos sobre isso. C é a capacitância, medido em Faraday. O Q é a quantidade de carga, o Q é a carga elétrica, medida em Coulomb, e o U é a DDP, a tensão, medido em volts. E, especificamente, o capacitor de placas paralelas pode ser calculado por C igual a ε0 vezes a área sobre a distância entre essas placas, onde esse ε0 também nós já estudamos, tem um valor de 8,85 vezes 10 a menos 12, tá? No vácuo. Essa aqui é a fórmula geral da capacitância, essa aqui é de placas paralelas. Se eu pegar essas placas e virar de frente, nós ficamos com essa configuração. Duas armaduras, uma região de campo elétrico uniforme. Aqui o campo elétrico é o uniforme, também nós já estudamos, onde o campo elétrico é constante, tá? E aqui essa região entre elas aqui é que vai armazenar carga. Que eu posso aqui colocar, por exemplo, um dielétrico. O que seria um dielétrico? Seria um isolante. Eu posso colocar aqui entre essas duas placas, essas duas armaduras, um isolante. Esse isolante é chamado de dielétrico para aumentar a capacidade de armazenar carga. Esses capacitores são usados, por exemplo, em máquinas fotográficas para disparar o flash. É usado também em vários aparelhos eletroeletrônicos para registrar informações através da variação de campo elétrico. Tá? E esse capacitor ele armazena energia elétrica. Nós sabemos que o gráfico da tensão pela carga é uma reta linear. Olha, como está mostrado aqui no gráfico aqui. Nós temos no eixo horizontal a carga, no eixo vertical a tensão. Se eu pegar aqui a área rachurada desse gráfico aqui, eu vou ter aqui base vezes a altura sobre 2, eu vou ter a energia potencial elétrica. Base vezes a altura sobre 2. Que eu posso usar CU ao quadrado sobre 2, Q ao quadrado sobre 2C. Mas a aula de hoje é a associação desses capacitores, que eu vou usar para simbolizar um capacitor, eu vou usar uma reta com duas placas paralelas, assim, ó. Eu vou usar para simbolizar um capacitor, uma reta com duas placas paralelas. Aí nós podemos associar esses capacitores em série. Associar em série seria eu ligar o positivo no negativo, tá? Eu estou ligando aqui uma placa, por exemplo, eu chamar aqui à esquerda do ponto A positivo, à direita que vai ser negativo do ponto B. Por indução elétrica, essa placa aqui, ó, vai ser negativa, essa positiva, negativa, essa positiva. Então, nós estamos ligando capacitor 1 no capacitor 2, no capacitor 3. O negativo no positivo, o negativo no positivo. É como se fosse um atrás do outro, como se fosse uma ligação de pilha em série, por exemplo, tá? Então, é um fio só, está ligado vários capacitores, o positivo e o negativo. A característica dessa associação
é que a carga elétrica é constante. Todos os três carregarão a mesma quantidade de carga, que é por indução eletrostática, tá? E eu posso trocar, e a DDP varia. Então a carga é constante e a DDP varia. A tensão de cada um varia. Eu posso trocar esses três capacitores por um equivalente. O equivalente seria esse daqui. Então, toco 3 por 1. Poderia ter mais capacitores, mas nesse exemplo de 3 por 1. Então, eu vou ter um capacitor equivalente, que vai ter a mesma carga, tá? Carga é constante. E a DDP vai ser a soma da DDP de cada um. Aqui vai ter a DDP 1, aqui vai ter a DDP 2, aqui vai ter a DDP 3. A DDP aqui total é a soma de todos, tá? DDP total é a soma dos 3 DDPs. Eu posso calcular a capacitância equivalente desses 3. Qual que é o capacitor equivalente aqui? Para calcular a capacitância equivalente, só jogar nessa fórmula. 1 sobre capacitor equivalente é igual a 1 sobre capacitor 1, mais 1 sobre capacitância 2, mais 1 sobre capacitância 3. Isso se for 3 capacitores. Pode ser 4, 5, mas tem um caso especial importante, se for 2 capacitores, olha, se for 2 capacitores em série, que é o que mais vai acontecer, lá no nosso exercício vai ser assim, por exemplo, eu posso pegar direto essa fórmula aqui para 2 capacitores, você pode pegar o produto pela soma, você vai pegar o capacitor 1 vezes o capacitor 2, dividido capacitor 1 mais o capacitor 2. Aí você já acha direto o valor da capacitância equivalente desse capacitor. Esse é em série. E em paralelo? Paralelo, pessoal, é diferente desse, olha. Aqui a carga é constante, em paralelo a carga varia. Então é o contrário, aqui a carga vai variar. Aqui a DDP varia, aqui já a DDP é constante. Na associação em paralelo, o que vai acontecer? Eu vou ligar, por exemplo, o positivo no positivo. Vou ligar positivo com positivo, negativo com negativo. Ó, então, aqui eu liguei negativo no positivo, negativo no positivo. Aqui não, estou ligando essa placa positiva na placa positiva e assim por diante. Então, olha a diferença da associação em paralelo. E um detalhe a mais, o paralelo vai ter mais de 2 fios. A presença do encontro de fios, que é chamado de nó. Onde eu tenho um fio ou mais, 2 fios ou mais encontrando, vai ter um nó de emendar 2 cordas, 2 fios. Se eu tiver 2 fios para emendar, eu dou um nó, ou 3, ou 4. Em série não tem a presença de nó para emendar, é um fio só, tá? Então aqui é uma associação em paralelo. Eu posso trocar esses três capacitores por um só. O capacitor equivalente. Então, troco 3 por 1. Poderia ser 4, 5. Qual é o resultado da capacitância equivalente? Basta somar as capacitâncias. Então, vou pegar aqui C1 mais C2 mais C3. Quantos estiverem em paralelo. E eu posso fazer uma mistura, chamada associação mista, que é o exercício que nós vamos fazer agora, que vai misturar série com paralelo. Aí eu faço isoladamente cada um. Vamos lá, pessoal? A carga elétrica que a associação de capacitores abaixo armazena, quando estabelecemos entre A e B a DDP de 22 volts, é... Pessoal, vamos aos dados do exercício 17. Então aqui nós temos o circuito que ele nos deu. Eu tenho aqui 3 capacitores. Um de 3 microfarads, outro de 6 microfarads e outro de 2 microfarads. Olhando para essa associação, nós temos que identificar quem está em série ou em paralelo, tá? Aqui nós percebemos que esses 2 capacitores, eles estão em série. Por quê? Se eu chamar a placa da esquerda de positivo, a da direita negativo, a da esquerda positivo, da direita negativo. Eu estou ligando negativo no positivo, como se tivesse uma atrás do outro, assim. Então, isso aqui está em série. Então, eu posso resolver essa série. Ao resolver essa série, eu posso trocar esses 2 por um equivalente. Então, eu vou trocar esses 2 por um equivalente, um resultado aqui em série, que eu posso calcular, tá?
Depois que eu calcular o resultado em série, eu vou ter aqui 2 em paralelo, aí eu resolvo o resultado total da capacitância equivalente. Ele quer a carga acumulada por esse circuito. E esse circuito está ligado a uma tensão de 22 volts. Entre A e B é 22 volts. Tá? Nós resolvemos aqui então a série, olha, como é 2 capacitores em série, eu posso pegar o produto pela soma. Vou pegar o capacitor primeiro, vezes o segundo, dividido pelo primeiro, mais o segundo. Então, 3 vezes 6, dividido por 3 mais 6. 3 vezes 6 dá 18. 3 mais 6, 9. 18 por 9. Então, nós vamos ter uma capacitância em série de 2 microfarad, permanecendo aqui a unidade microfarad. Tá? Então, eu posso trocar esses dois por um de 2. Então, aqui agora vale 2 microfarad. Muito bem, agora eu fiquei aqui com uma associação em paralelo. Esses dois estão em paralelo. Por quê? Olha, aqui se eu chamar a esquerda de positivo, olha, está ligado no positivo aqui embaixo, ó. Aqui é negativo, está ligado no negativo. Então, positivo liga no positivo e o negativo no negativo. Isso é uma associação em paralelo. Bem, para calcular o equivalente do paralelo, eu vou obter o resultado total dos capacitores em associados. Como é que faz a associação em paralelo? Bem, é só somar os dois. Vou somar esse mais esse. Então, a capacitância equivalente é 2 mais 2, 2 do CS, mais 2, já tinha dado no circuito, eu vou ter 4 microfarad. Muito bem. Como as alternativas do exercício não exigem, né, ele já dá o resultado em microcoulomb. Olha, o resultado já é microcoulomb, então eu não preciso transformar esse micro. Então, esse 4 microfarad eu vou colocar na equação da geral da capacitância, CQ sobre U. CQ sobre U. Se eu isolar o Q, fica QCU. Ó, Q igual a C vezes U. Então, o C é o que nós achamos, que é 4 microfarad. E o U é a tensão elétrica que ele deu, que é 22 volts. 22 volts. Olha, 4 vezes 22, 88. O micro do micro já permanece e fica microcoulomb. Então, o nosso resultado então é 88 microcoulomb. A alternativa é. Tá certo, pessoal?